Alô, alô, salve confras, estamos na área. Alexandre Silvestre sumiu, evaporou, nada disso. Ele está em férias, merecidas, mas curtas férias, 2 semanas. Alexandre Silvestre está com a sua família, obviamente longe da civilização, né? O nosso eremita foi recarregar as baterias. Mas estamos por aqui porque tem muita coisa para a gente falar e para falar com gente de muita qualidade. Quero o boa noite dos nossos confras, não é? Começando primeiro com o Roger. Hoje vamos falar com vocês sobre técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, não é? Vamos falar também um pouquinho de Copa do Brasil, né? Num palpitão aí para os cortes e projetando Campeonato Brasileiro, rodada do final de semana. Boa noite, Roger. O seu Santos, que decepção nesse final de semana. Parecia que ia dar uma paulada no Botafogo, acabou se complicando. Boa noite, Roger. Boa noite, Osmar. Boa noite, Beto. Boa noite, Soveral. Realmente, esse final de semana foi um final de semana assim, eu estava todo contente até os 36 minutos do segundo tempo. 2-0, não era um grande futebol, foi um futebol pequeno, pelo que o Santos merece, pela sua tradição, mas com algumas estreias positivas. E aí vem aquela situação de tomar um empate, e poderia ter sido uma virada, se não é o Rodrigo Fernandes tirar aquela bola de cabeça de dentro, praticamente, do gol, e aí a vaca ia para o brejo de vez. Mas eu acho que o tema de hoje é muito importante, Osmário, e Beto e Soveral, e a gente vai dar continuidade aí. O Santos tem muito trabalho pela frente, principalmente com relação a um trabalho de grupo, realmente, de formar o grupo, de aproximar as lideranças dentro do time. Chega de zum, chega de um dando declaração para a imprensa de um lado, de situação incômoda. Agora, que o time precisa tomar vergonha, precisa, e que o nosso técnico precisa aprender que o Santos é um time que precisa jogar um pouquinho para frente. Não pode se acomodar com o resultado frente ao líder do Campeonato Brasileiro, que quem assistiu o jogo viu que o líder não é esse bicho-papão tão grande também. Eu não sei por que o Botafogo está lá, mas ele está, porque o futebol que ele apresentou perante o Santos, que é um time que está brigando para não ser rebaixado, foi um futebol extremamente pequeno. Não foi um futebol de líder, um futebol efusiante. E o Santos, com as suas estreias aí que chegaram agora, os reforços, jogou um futebol pequeno que foi suficiente para bater de 2-0. Se nós tivéssemos tido um pouquinho de atenção e não tivesse recuado tanto, talvez a gente saísse com a vitória. Tá certo, a gente vai falar muito lá na segunda parte do programa do Campeonato Brasileiro. Estamos dando boa noite aí aos nossos compras. Eduardo Soveral, aí sim, o nível, né? O nível com o Roger, com o Soveral, com o Beto, o nível cada vez, né? Nossa régua vai subindo. Soveral, esse Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, daqui a pouco tem palpitão de Copa do Brasil. O Corinthians tem o Vasco no final de semana. O seu destaque, o seu boa noite, Soveral. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Boa noite. Estou aqui à noite, não estou em New Jersey, não, estou aqui em Alphaville mesmo. Mas, de qualquer forma, para mim, boa noite para todos, uma alegria estar aqui, né? Sempre estar com gente de altíssimo nível. Ontem o Garrafa me matou de ansiedade, eu tive que tomar Lexotan, porque ele foi anunciar o Lucas Veríssimo às 10 horas, 59 minutos e 38 segundos. Eu já estava dando cabeçada na parede com a bomba. Falei, que sádico, mas tudo bem. Mas o Corinthians ele tem um jogo relativamente tranquilo com o Vasco, que está no último lugar no campeonato. Mas o que acontece, que eu percebi esse final de semana, é que o Corinthians está apostando suas fichas realmente na Copa do Brasil. Vai depender muito do que vai acontecer com o São Paulo em termos de tranquilidade ou não do elenco. Acho que, ao contrário do que muitos dizem, né? Acho que é um jogo pau a pau, acho que não tem favorito, eu diria que é 50-50. É um jogo calmo lá, e mesmo com o São Paulo jogando a segunda partida em casa, acho que continua 50-50, aí meio a meio, porque o Palmeiras fez a segunda partida em casa também e acabou perdendo 2 jogos do São Paulo, o que prova que nesses jogos de times grandes, de camisas grandes, tudo pode acontecer, né? Eu acho que é clássico, é um jogo diferente, né? Então, vai todo mundo jogar com vontade. Existem várias coisas no futebol, existe sorte, né? Aquela bola que às vezes bate na trave e entra, outra bate na trave e não entra. Esses detalhes eles fazem um jogo. Então, o Vasco, eu acho que não vai ser um jogo dos mais complicados.
Mas vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians tem que estar de olho na Copa do Brasil. Se o Corinthians perder a Copa do Brasil, ele vai melhorar no Campeonato Brasileiro, porque vai ter olhos mais para o Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians passar pelo São Paulo, vai continuar lá empurrando o Campeonato Brasileiro com a barriga, salvo se cair na zona do rebaixamento, aí seria uma coisa muito ruim. Essa é a minha posição em termos de estratégia do Corinthians, me parece muito claro, né, isso daí. Perfeito, perfeito. Esse é Eduardo Soveral. Vamos falar muito ainda desse Corinthians no Campeonato Brasileiro, na segunda parte do nosso programa. E no boa noite dele, o nosso Bob, nosso Beto, né? Grande Beto. Fazia tempo que eu não falava com o amigo, saudade do amigo. A gente está se encontrando muito aqui nas lives, mas não pessoalmente. Não estamos podendo compartilhar da sua sabedoria e inteligência. Mas tenho visto os programas que o senhor tem participado, sempre, né? Que estou recorrendo às redes sociais para me abastecer de Beto, né? Grande Beto. Beto, e esse Palmeiras? Ufa! Depois de 5 jogos, hein? Parece que voltou pro trilho, hein, Beto? Boa noite, bom dia, boa tarde, porque a gente não sabe que hora que você, internauta, está nos assistindo. Oi, Garrafa, legal estar com você. Roger, legal. Edu, bacana estar com vocês. Confras, bacana também estar com vocês. Ale, grande abraço. Chico, grande abraço. Palmeiras, né, Garrafa? Ganhou, era importante ganhar, tinha que ganhar. Foi difícil ganhar e empatou o jogo só aos 30 do segundo tempo, né? Ainda conseguiu fazer mais um gol, num jeitão aí, sim, bem Palmeiras. Mas eu acho que o lance agora, assim, Claro, tinha que ganhar. Mas o Palmeiras tem que dar uma boa pensada nessa história de Anderson Barros. Tem que pensar e pensar profundamente nisso. E o pensar profundamente é uma atitude mais efetiva. Se ele ficar, tem que ter efetividade nas contratações, coisa que pouco está acontecendo. Se ele não ficar, tem que ter um substituto que possa fazer jus, no mínimo, a esses últimos anos de Palmeiras com relação a contratações, com relação a elenco, com relação a jogadores de nível no clube. Tá certo. Então, estamos chegando, antes de entrarmos no nosso tema principal, que é técnico estrangeiro ou técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, o Dudu tem um recado importante para você. Starbox, ar purificado. Ar purificado é Starbox, na tela. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Tá aí, você viu, Starbox, eu tenho o meu, todo o nosso time tem, e você também, se não tem, tenha, porque eu recomendo. Bom, senhoras e senhores, na verdade o que aconteceu é que com a chegada agora do Ramon Dias no Vasco da Gama, do Kudê no Internacional, ele tinha saído do Atlético, né? Deu aquela piaba toda, ele volta para o Internacional, e também do Bruno Lage, do Botafogo, nós temos maioria entre técnicos estrangeiros na Série A do Campeonato Brasileiro. Veja só, hein? E isso começa a fortalecer a partir de Jorge Jesus. O advento Jorge Jesus no Flamengo. Vence a Copa Libertadores com o Flamengo, vence o Campeonato Brasileiro, cai nas graças da torcida e do torcedor brasileiro de um modo geral, porque aquele Flamengo jogou muita bola. E aí criou-se o modismo, né? Criou-se o modismo. Há uma necessidade, quase uma obrigação de você ter um técnico estrangeiro, senão você está fora de moda. Senhoras e senhores, nós temos também aqui uma relação, e obviamente vocês vão falar, nós temos uma relação de treinadores estrangeiros que passaram por aqui. Eu sou da tese de que o passaporte não é que qualifica o treinador. Hoje, então, se nós temos mais estrangeiros na Série A,
me parece um pouco do modismo, mas para mim é uma coincidência, porque, na verdade, o que importa é a qualidade do profissional, mas os dirigentes não pensam dessa forma. Tanto é verdade que muitos equívocos aconteceram. No próprio Flamengo, Domenech, Vitor Pereira fez um trabalho de regular para bom no Corinthians, fez, mas no Flamengo foi um fiasco total. O Gareca, lá atrás, com o Palmeiras, argentino veio aqui também, não disse que veio. O Osório, que passou pelo São Paulo, trabalho regular. Então, eu gostaria de saber dos senhores, né, o que vocês pensam a respeito dessa invasão de estrangeiros aqui no futebol brasileiro e principalmente portugueses. Fique à vontade, pode começar com o Beto Luiz. Rafa, pessoal, eu acredito que é uma consequência natural. Aliás, eu já falo isso há algum tempo, né? Eu acho que é uma consequência natural do trabalho, vamos dizer assim, mediano que os técnicos brasileiros eles estavam entregando para os seus clubes e para a torcida. Era muito interessante naquela altura não perder. O que eu entendia do técnico brasileiro é que se ele ficasse atrás, se ele conseguisse um empatezinho aqui, um empatezinho ali, e seria mais um jogo que ele estaria naquele determinado clube, consequentemente pensando no seu salário. Eu acho que teve muita situação dessa com muitos técnicos brasileiros. Se a gente quiser, eu posso até elencar alguns deles, né? E a gente meio que se cansou. A torcida meio que se cansou dessa mesmice. Então, a mudança fazia-se necessária. Aí vamos buscar outras alternativas. Aí buscar um técnico aqui, buscar um técnico ali, de repente dá certo. Aliás, o Jesus, a gente já tinha outras situações de técnicos portugueses muito bem-sucedidos no mundo. A escola portuguesa de técnicos, ela chegou a ser a escola que mais venceu títulos na Europa. Se não me engano, foi 2014, 2015, alguma coisa por aí. Então, os portugueses eles estão fazendo escola no futebol mundial. E trabalhar no Brasil, embora seja um país muito difícil por conta do nosso futebol, por conta da forma como nós administramos o futebol e da forma como nós administramos o país, embora a gente tenha todo esse problema, para o técnico português existe uma grande facilidade que é a língua. Então, dá para se comunicar com os jogadores na sua língua mãe e dá para passar o seu sentimento, né? A forma como o técnico gostaria que o time desempenhasse, como o time fosse armado, como o time jogasse taticamente e tudo mais. Outra coisa, uma pessoa, no caso técnico, notadamente o português, ele não deixa a Europa para vir para cá e ficar empatando o jogo. Não faz o menor sentido. Então, eu acho que é uma consequência natural. Aí um deu certo, outro deu certo, e aí os técnicos brasileiros, eles que tiveram e estão tendo que mudar. Eu faço uma comparação do Dorival Júnior de hoje com o Dorival Júnior de 3, 4 anos atrás. Inclusive o Dorival Júnior hoje, que até eu já li diversas matérias sugerindo, né, antes do Fernando Diniz, sugerindo que ele fosse técnico da seleção brasileira, ele ficou 2 anos sem trabalhar, né? Ele ficou 2 anos, não tinha espaço para. Então eu vejo isso como uma consequência natural e proveitosa para o Brasil. Eu penso que o... Desculpa, pois não, conclua, Beto. Na boa, a Garrafa, tranquilo, rapidinho. Haja visto que ele está jogando diferente com o São Paulo do que ele jogava há 3 anos atrás, e bem diferente. Vai lá, Garrafa. Mas também eu particularmente não entendo que talvez seja por esse advento da chegada dos estrangeiros. É um aprimoramento natural que tem que acontecer com os profissionais, independentemente da presença ou não, especificamente nesse caso, de estrangeiros. A gente tem que estar sempre buscando novos conhecimentos. E talvez exista sim, ou existia sim, um comodismo. E aí eu estou com o Beto, né? Então estava todo mundo naquela toada. Eu saio do time A, daqui 15 dias eu já estou no B, abre uma vaga, fica aquele círculo vicioso.
Então, os inteligentes estão seguindo o fluxo normal. Aí eu concordo com o Beto, o fluxo normal, que é de aprimoramento. Agora, não é um risco muito grande, Soveral e Roger, primeiro Soveral, acreditar que a solução de todos os problemas passa por um treinador estrangeiro? O Cruzeiro corre esse risco, porque você imagina o quanto o Vitor Pereira levou do Flamengo. Porque para o cara aceitar a sair do país dele e vir para cá, ele faz um contrato muito bem amarrado. E aí, diferentemente do que acontece aqui, que você demite o treinador, também acaba pagando, às vezes, uma fortuna para o cara, mas para esses estrangeiros a bica é maior, não é não, o Soveral? Boa noite. Eu acho o seguinte, eu concordo com muita coisa que o Beto falou. Acho que ele falou coisas que realmente são pertinentes. Inclusive, ontem, lá no Mesa, o mestre Alberto Helena Júnior falou da Mestre Caverna, que o Felipão foi o fundador da malfadada Escola Gaúcha, retranqueira. E isso eu concordo com ele. Assim. De repente, no Brasil, começou-se a criar uma cultura defensivista. E até, como eu já falei em outra oportunidade, técnicos europeus, acho que, se não me engano, até o Guardiola falou. Eu estou impressionado de ver como nós estamos fazendo o futebol brasileiro que a gente gostava, que os brasileiros estão fazendo o futebol europeu que a gente detestava. A coisa se inverteu. Acho isso muito claro, isso, uma coisa muito visível. Você hoje vê que os técnicos europeus têm uma mentalidade de ganhar propositivo, de fazer, e os técnicos estrangeiros estão vindo para o Brasil com uma mentalidade mais propositiva do que essa escola gaúcha que acabou contaminando, resultadista até, porque o brasileiro ele gosta de time ofensivo. A gente vê a seleção de 82, que não ganhou a Copa do Mundo, mas que mora no coração dos brasileiros como um time que encantou o mundo com um belo futebol. Agora, tem coisas que são complexas. O futebol não é bem simples. O Brasil até exportou técnico passado, Didi treinou a seleção do Peru em 70, fez aquele timaço com o Cubijas e tal. A gente tinha uns técnicos que iam para fora e tal. Só que o que acontece, na minha percepção? Nós temos aí 11 técnicos estrangeiros no Brasil hoje, na Série A, se não me engano, e só um, se ganhar, vai ganhar. E os outros 10, então, sendo que o segundo colocado que está fazendo um bom trabalho é o Renato Gaúcho, que outro dia estavam caindo de pau em cima, dizendo que o negócio do Renato Gaúcho era fazer resenha, papo de boleiro, mas como estrategista era muito ruim. E está fazendo um excelente trabalho. Então, o futebol ele é interessante porque a turma mete o pau, critica pra caramba, sem saber o que é manejar o avião. Chegar e falar, agora vou pegar os caras e vou fazer esse time jogar. Porque não é só uma questão de estratégia, ser ofensivo ou ser defensivo. O brasileiro gosta também que se ganhe. Você vê, por exemplo, aqui no Brasil, o segundo colocado em nada é a mesma coisa, porque é uma coisa que é ruim. E tem outra coisa também, o brasileiro, além de gostar que se ganhe, ele já perdeu um pouco da noção, o torcedor brasileiro perdeu da noção do que ele quer para o time dele, porque o futebol não é só ganhar ou perder ofensivamente ou defensivamente. Existe questão psicológica nos jogadores. Eu sempre defendi, por exemplo, um aparato psicológico para dar suporte aos jogadores. Você acha que o que aconteceu com o Luan no Corinthians? Um cara que era o melhor jogador da América, foi para o Corinthians, não jogou nada, não entregou nada, foi empinar pipa lá no treino. O que aconteceu com esse cara? Ele desaprendeu a jogar futebol? Por que o Renato Gaúcho pode salvar o Luan? Porque ele tem um lado psicológico muito bom, que às vezes compensa um lado não estudioso, porque os treinadores brasileiros não são estudiosos, até onde eu sei, eles não são estudiosos. Eles são jogadores técnicos, têm muita experiência, mas não são estudiosos, são caras que... Você lê um livro do Guardiola, que eu já li, né? É impressionante, o cara falando de estratégias. Assim, o cara janta, toma café da manhã, almoça, dorme e come, só maquinando estratégia de jogo, estudando adversário, estudando um por um. Você é goleiro, você vai jogar no gol de um grande time. Tem goleiro na Europa que estuda todos os batedores de pênalti dos outros times. Os caras estudam isso daí. Eu acho que aqui no Brasil não tem essa cultura. Então, por ser uma situação complexa,
eu concordo, acho que os técnicos brasileiros perderam um pouco o bonde da história, perderam, sim. Se a gente tivesse uma safra de bons treinadores completos, que enxergassem a coisa holisticamente, tanto que o Luxemburgo está aí, voltando, ficou tanto tempo parado, e está fazendo um trabalho até que eu estava pedindo até a saída dele depois que perdeu para o América. Aí a coisa começou a andar, e agora já está pegando os garotos, está auxiliando ali, porque também não é só o treinador, tem as diretorias. Será que as diretorias dos clubes brasileiros são competentes? Eu falo pelo Corinthians. O Corinthians é aquela história, o cara levanta a mão e fala, agora é minha vez de ser presidente. Não tem uma estrutura profissional. Eu acho que o Palmeiras também tem muito disso, profissionalizou muito mais o futebol. Então, eu não quero tirar. Para mim, o Abel é um baita treinador. Foi falado no Mesa Redonda, foi o Nilson César, falou uma coisa que eu acho que ele acertou na mosca. Assim. Ele é um garoto, ele é novo. E eu já falei para vocês isso aqui no Conference. Ele está se perdendo na intempestividade dele. Quando eu falei para ele, ele está se prejudicando. Eu falei, vocês lembram disso? Ele está se prejudicando fazendo essas coisas que ele faz. Ele tem um futuro brilhante que ele pode pôr a perder por questões de temperamento. Às vezes, entrevistas que ele dá, às vezes, ironizando, estou bem assim, estou sentado como vocês querem, é patético. Não combina com o treinador do Palmeiras, que vai lutar por um campeonato mundial. Ele se prejudica. Então, tem tudo isso. É um caldo. Esse papo é muito bom, porque as possibilidades de encontro de soluções e problemas é enorme, é muita coisa. Não vou falar demais, não, desculpa. Então o Soveral, daquilo que o Soveral ele falou, a única coisa que talvez eu possa fugir um pouquinho é que, obviamente, a maioria dos estrangeiros estão com uma proposta um pouco mais ofensiva, mas o Abel, quando ele chegou aqui, e ele venceu muito ainda, e todos nós reclamávamos que o Palmeiras era um Palmeiras reativo. Porque ele foi adaptando o seu trabalho. Mas que sabia atacar. Ele pegava a bola, porque o ser ofensivo, que eu quis dizer, é ser ofensivo sabendo ser ofensivo. Porque às vezes você está aparecendo que está jogando atrás. Mas quando você pega a bola, o contra-ataque é tão calculado que é uma forma, sim. É uma forma subrepetícia de autoofensividade também. Sim. Isso, né? Faz sentido. Agora, o Roger, dentro do que falaram o Beto Luiz e também o Soveral, eu entendo o seguinte, de que de uma geração de treinadores experientes, a gente pode puxar um pouquinho lá atrás, que vinha do Parreira para cá, o Parreira, aí Filipão, o Luxemburgo, Mano Menezes, enfim, são alguns dos nomes aí, dos técnicos que tinham uma casca. Apareceu uma nova safra, e essa nova safra acabou não vingando. Essa é uma leitura que eu faço. Como o filho do Eduardo Batista, do Nelsinho Batista, ou no caso, sim, o Eduardo Batista. O Roger, ex-jogador do Grêmio, que depois veio dirigir o próprio Grêmio e também o Fluminense. O Palmeiras também, ele passou por aqui. Tem filho mais do Jair. E o Jair Ventura. Esses três especificamente. Quando surgiram esses três, nós, a mídia de um modo geral, é isso aqui, é isso que nós estamos procurando. São os caras de boas ideias, os caras de ideias novas e tal. E aí se esqueceram os medalhões. E o que aconteceu? Quando entregaram o avião de um clube grande na mão desses treinadores, especificamente, eles não conseguiram tirar o avião do solo. E se levantaram bambeando. E o bicho era muito grande, eles não conseguiram. Então ficou um hiato, né, da geração antiga e os novos, e aí se encaixaram os técnicos estrangeiros. Será que essa leitura minha é equivocada? Você concorda com ela? O que você acrescentaria em cima de tudo que já foi dito aqui, o Roger, sobre técnicos estrangeiros, que são maioria no futebol brasileiro? Boa noite, Garrafa. Boa noite, Roberto. Boa noite, Edu. Eu vejo da seguinte forma. Eu sou formado em Educação Física, em Santos. Fiz curso técnico de voleibol. Fui técnico de voleibol masculino e feminino durante 7 anos. E eu vejo o problema mais estrutural. Talentos para ser técnico de futebol nós temos. O grande problema no Brasil, e isso você pode comparar com a Europa, que é o celeiro hoje do futebol, é a grande vitrine do futebol mundial, é a questão de que o técnico de futebol na Europa, ele passa por diversos cursos de formação,
Existem técnicos que são ex-atletas, sim, em sua grande maioria. Porém, os técnicos têm, além de tudo, um respaldo da diretoria dos clubes, que não são amadores. Os clubes são extremamente profissionais. Existe um nível de investimento e existe um tempo muito longo. A influência política num clube europeu é muito menor do que a influência política num clube brasileiro. Lá não se resolve um problema de resultado simplesmente demitindo um técnico. Lá existe toda uma análise para descobrir o que pode ser feito com aquele grupo que é um investimento, que é um dinheiro alto que o clube europeu paga para ter um jogador de ataque, um jogador de defesa, um goleiro, e os técnicos têm uma vida bastante longa nos clubes. No Brasil, os técnicos são ex-jogadores de futebol também, porém, eles muitas vezes fazem um curso técnico simplesmente para poder tirar a sua carteirinha de técnico e poder atuar no clube. Posteriormente, eles enfrentam problemas que os técnicos europeus enfrentam numa escala muito menor, que é a questão política no futebol. Aqui no Brasil, o dirigente, para acalmar a sua torcida, ele demite um técnico e contrata outro. Quando muitas vezes o problema nem é somente o técnico, mas é principalmente o grupo, o elenco que esse presidente ou que esse clube formou ao longo dos anos e que levou o clube a uma situação de pressão. Um outro ponto que eu vejo também muito importante, que falta muito, é que os técnicos brasileiros hoje, na sua grande maioria, vêm de um histórico de trabalhar na zaga. Eles são ex-jogadores de zaga. Quando a gente teve sucesso em 70, por exemplo, a gente tinha o Zagallo, que muita gente não lembra, mas foi um dos grandes pontas do futebol brasileiro e que tinha uma visão ofensiva. Mas aquele tempo passou. Então, por nós termos zagueiros, o zagueiro geralmente ele é um jogador, ele tem uma visão do campo como um todo, mas ele tem sempre a visão da posição que ele ocupou. Então, ele busca uma defesa. Na formação dos técnicos, aqui no Brasil, ela é muito falha. O técnico da Europa chega aqui com uma série de vantagens. A gente citou alguns aí, o Garrafa citou vários técnicos excelentes de formação do exterior. O Sampaoli, com toda a dificuldade de língua que ele teve, ele pegou um Santos, que não era um grande time. Se você pegar aquele elenco, não era um grande elenco. E ele transformou o time numa vitrine. Todo mundo viu o Sampaoli, tanto que depois ele saiu do Santos, mas viu um Santos com jogadores, na época que ele chegou, limitados, e realizarem algo que nos fazia no Brasil. Marcação, pressão em cima, tudo com tática. Mas uma coisa que diferenciou o Sampaoli é que ele aproveitou os talentos que ele tinha nas posições corretas. E hoje a maioria dos técnicos de futebol, eles têm uma filosofia, eles têm uma formação que eles acreditam ser a correta e eles fazem com que o jogador jogue naquela função, sem aproveitar o máximo do potencial de cada um e das características de cada um. O futebol é importante, a tática mas você tem que colocar o jogador certo na posição certa. E não querer que um jogador, por exemplo, vou citar o caso do Lucas Lima, um jogador na idade do Lucas Lima, o técnico não pode chegar para ele e dizer assim, olha, você vai fazer a cobertura de um lateral. Não tem mais perna para isso. E o técnico, ele se limita àquilo que ele aprendeu, mas ele não adapta os jogadores à posição. Ele não vê a característica do jogador. Se o clube não tem o jogador, tudo bem. Mas existem oportunidades, existem outras formas táticas que você tem que sair um pouco daquela bitola. Não, eu sou um técnico. Eu vi, por exemplo, vocês falaram do Renato Gaúcho. Eu estava com o Beto no Allianz e vi aquela goleada que o Grêmio sofreu do Palmeiras. Renato Gaúcho é um bom técnico? Ninguém discute a qualidade técnica do Renato. Porém, quando ele pegou um time armado taticamente, com os jogadores jogando na posição correta, ele não conseguiu reagir. Por quê? Porque ele fica muito na dependência da individualidade, colocou o jogador ali, vai lá e resolve, vamos lá, a gente pode. E não é mais assim o futebol. E quando o Brasil entender que os anos dourados acabaram e que hoje nós temos que investir na formação do atleta desde a base, os clubes têm que colocar técnicos para ter uma longevidade maior, sair a política, não se resolve problema de clube mandando o treinador embora. Está aí o Santos. Quantos treinadores o Santos teve nos últimos 2 anos?
E olha a situação que o clube está. Eu, como torcedor, não aguento mais. E o pior, a gente reclama porque a gente vê escolhas erradas atrás de escolhas erradas. E os clubes brasileiros não têm paciência de pegar um profissional bom, como o Palmeiras fez, com todas as críticas que a imprensa tem com relação a ele, mas o técnico do Palmeiras implantou no Palmeiras uma filosofia de jogo, adaptou os jogadores que ele tinha com as melhores características de cada jogador à sua filosofia, e está aí o resultado. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo que o futebol mudou e os nossos dirigentes ainda acham que resolvem o problema trocando de técnico. Agora, o Beto, a gente tem, dentro dessa proposta de um treinador que pense, talvez, como europeu, ou com a ideia do futebol que é jogado lá na Europa, surge o Fernando Diniz. Que, quando técnico do São Paulo, São Paulo que há muito tempo não ganha um título expressivo, é verdade, ganhou o Campeonato Paulista e para mim vale sim, mas ele era técnico do São Paulo e o São Paulo ganha o Campeonato Paulista com o Crespo, e quando o Diniz estava no São Paulo, com 8, 7 pontos, se não me falha a memória, na liderança do campeonato, o time do São Paulo dissolveu na mão do Diniz, que tinha essa proposta de jogo, de esquema tático, e conversando com um jogador, ex-jogador do São Paulo, que conhece bastidores do São Paulo, e me contou que os jogadores daquele São Paulo do Diniz, quando abriu essa vantagem aí de 7, 8 pontos, coisa que o São Paulo não fazia há muito tempo na liderança, o pessoal falou: professor, nós vamos fechar a casinha agora e administrar, vai buscar pontinho fora, ganha em casa e vamos ser campeão. E o Diniz teria dito o seguinte: não, eu posso até perder o Campeonato Brasileiro, mas não vou abrir mão das minhas ideias. Resultado, bingo. São Paulo perdeu essa gordura de 7 pontos, São Paulo perdeu o título e o Diniz acabou sendo demitido. Hoje, o Diniz, ele é técnico da seleção. Não sei até que ponto é técnico, Beto. Eu não sei, sinceramente não sei, porque a seleção parece que pode ter um técnico estrangeiro no próximo ano, no caso o Ancelotti. Mas o presidente Edinaldo está escondido dentro de uma caixa. Ele anunciou o Diniz e saiu correndo. Foi essa a sensação que eu tive. Ele anuncia o Diniz, ele foi lá e foi embora. Né? Mas contratou o Ancelotti? Não contratou? O Ancelotti lá fala: não, eu sou o Real Madrid. Tem contrato assinado? Pode assinar? Não pode assinar? Olha a vergonha que nós estamos passando, e isso passa tudo por um técnico estrangeiro que pode vir à frente da seleção brasileira. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: o Ancelotti será que vai ser o técnico da seleção brasileira? Né? Vocês concordam com tudo que o presidente da CBF faz para talvez ter o Ancelotti como técnico da seleção brasileira? Eu já vou antecipar o que eu penso. Se fosse para trazer o Ancelotti, que pudesse vir agora, ok. Se ele não pode vir, um abraço para o Gaiteiro e vamos escolher um outro treinador, ou um estrangeiro ou um brasileiro. A seleção brasileira, com toda a sua história, vive um momento ruim, o futebol brasileiro vive um momento ruim, não é? Mas a gente não precisa passar essa vergonha. O presidente está escondido dentro de uma caixa. Eu não sei o que vocês pensam, Beto, sobre isso. Garrafa, eu penso que existem situações e situações. Às vezes nós temos que agir de uma determinada forma, outra hora a gente tem que agir de uma outra forma, claro, dentro da decência, dentro da ética, né? Dentro do respeito, mas a gente ter recursos para que numa determinada situação a gente consiga ir por aqui e numa outra situação a gente consiga ir por ali, eu acho isso muito, muito bom, muito bom. Com relação ao Diniz, né? Eu vou chegar já na seleção brasileira. Com relação ao Diniz, ao Fernando Diniz, parece que ele tem um jeitão de jogar e outros jeitos de jogar não é muito a praia dele. Ele tem um jeito e tenta jogar daquela forma. Então, o elenco tem que se adaptar à forma dele jogar, porque ele tem aquela forma. Existem técnicos, pega o caso do Abel, por exemplo, quando ele veio para o Brasil, ele tinha uma forma básica de jogar, e à medida que ele foi passando o tempo, ele foi notando coisas do futebol brasileiro, como, por exemplo, Palmeiras e São Paulo, e não dá para entrar
com o time reserva do Palmeiras contra o São Paulo, não dá para abrir mão um negócio desse, que Campeonato Paulista vale muito, enfim, quando ele foi, que Palmeiras e Corinthians é Palmeiras e Corinthians, enfim, quando ele foi entendendo que jogar na Vila é jogar na Vila, não é pegar o Santos na Vila é uma coisa, pegar o Santos fora da Vila é outra história, né? Ele foi aprendendo, então hoje ele tem uma série de recursos para fazer o time jogar de um jeito ou de outro, e me antecipo, na minha opinião, a forma como ele jogou os últimos jogos está errada. Mas depois, se vocês quiserem, a gente pode entrar nesse ponto, mas eu não podia deixar de comentar isso à medida que eu preciso responder a tua pergunta, Garrafa. Com relação ao presidente da seleção brasileira, veja, se ele tem um contrato fechado com o Ancelotti vem, se ele acha que o Ancelotti vai fazer o Brasil campeão, se ele tem um contrato fechado com o Ancelotti, e ele não pode contar, por questões contratuais do Ancelotti com o Real, ele não pode contar que isso está fechado, e o Ancelotti também não pode contar, partindo desses 3 pontos, ele não falar nada e ficar quietinho faz sentido. Significa que ele tem um recurso para gerenciar uma convicção que ele tem. E essa convicção faz parte do presidente da CBF. Ele que tem que ter. Ele é o dono da história, ele tem a chave. Então, se ele faz isso, e está de bem pensado, e está assim, com a cabeça convicta disso daí, o papel que ele está desempenhando é um papel muito bom. Por outro lado, se ele não tem nada disso fechado, se não tem essa história, se não tem essa estratégia toda, e ele está tateando, jogou o Fernando Diniz na fogueira para tentar ver o que vai acontecer daqui a um ano, depois, daqui a um ano, chega e fala assim, eu não tinha contrato fechado com ninguém, Fernando Diniz não deu certo, vamos pegar uma outra pessoa, aí está errado. Agora, eu não tenho, assim, a convicção de que é uma coisa ou outra, mas eu tenho a minha opinião. E a minha opinião diz que ele está fechado com o Ancelotti e que isso daí ele está desempenhando um bom papel. Então você concorda com essa postura? Acho que a seleção pode esperar o Ancelotti até o ano que vem, é isso? Eu concordo. Bom, se nessa situação que eu coloquei, a minha resposta é sim. Tá certo. Tá certo. Soveral e Roger, queria a opinião de vocês também sobre esse episódio aí, né? Ancelotti, essa história toda, o futebol brasileiro não teria outra solução, outra forma, mesmo que fosse com outro estrangeiro, a submeter a essa situação de eu não posso falar. Eu, sinceramente, eu obviamente discordo dessa postura. Entendo o que o Beto fala. Foi o acordo firmado, não se pode falar. E aí fica essa, sabe? E que garantia que tem o Edinaldo, né? Que de repente o Ancelotti vem. E se o Diniz faz uma... Imagina o Diniz, Soveral e Roger, que vamos falar, o Beto fica à vontade também. O Diniz monta uma seleção maravilhosa. Cai nas graças do torcedor. Você vai fazer o quê com o Ancelotti, senhores? Quer falar, Roger? Quer que eu fale? Vai, toca o pau, Soveral, depois eu entro. Bom, veja, primeiro assim, eu até ouvi ser anunciado que a estratégia era manter o Diniz até o Ancelotti poder assumir a seleção brasileira. Eu ouvi isso aí em veículos de comunicação. Obviamente que eu não estou lá dentro da CBF, não sou amigo do pessoal, não li contrato nenhum, não vi nada, não estou acompanhando, não estou ali dentro para dizer, isso aqui, às vezes até, se tivesse, alguém pudesse dizer para mim, não conta nada para ninguém, mas o plano é esse. Bom, é como o Roberto diz com propriedade, eu concordo com ele. Se a estratégia for cozinhar o galo até o Ancelotti entrar, olha, esse um ano que vai ter daqui para frente não vai pesar muita coisa, porque o que interessa para o Brasil é ir para a Copa do Mundo bem armado, bem forte, bem treinado. E eu vou além, eu acho que por ser nós estamos aí com 11 treinadores estrangeiros. Então, é óbvio que não é modismo isso, é óbvio que isso é uma crise no sistema de treinamento dos técnicos brasileiros. Tem alguma coisa errada, que é aquilo que foi falado, passa pela escola gaúcha. Talvez a escola gaúcha,
que montou aí, e o Tite, que é da Escola Gaúcha, ganhando no Corinthians e tendo 2 Copas que o Brasil foi mal, nas 2 Copas que o Tite foi bem no Corinthians, não há dúvida, foi ótimo, mas na seleção brasileira ele só foi bom na eliminatória, que, convenhamos, é quase que uma obrigação do Brasil classificar-se para a Copa do Mundo, que a eliminatória sul-americana é uma piada, né? É uma piada. São 4 vagas, mais uma repescagem. Não é possível um país como o Brasil ficar de fora da Copa do Mundo. Se o Brasil disputasse eliminatória na Europa, talvez tivesse já ficado fora de Copa do Mundo, com essa bagunça que é o futebol brasileiro. Mas voltando ao Ancelotti, né? Então, o que acontece? Eu acho que se o Diniz fizer um belo trabalho, mas a coisa está combinada, é uma questão só apenas de opinião pública, porque se a coisa está combinada com o Diniz, ele entendeu e aceitou, me parece até, que eu ouvi, que ele pode vir a ser auxiliar do Ancelotti, a partir do momento que o Ancelotti assuma a seleção brasileira, seria bom. Outra coisa, eu não concordo com o Diniz ser treinador do Brasil e do Fluminense ao mesmo tempo, eu acho isso um equívoco, mas, como é um negócio tampão, como é um mandato tampão, ainda vão dizer, tudo bem, faz um jogo, deixa ele brincar de montar ofensividade, de repente está certo, o Brasil joga bem, dá tudo ok, porque, obviamente, melhor do que o Ramon ele é, não tenho a menor dúvida. O Ramon de treinador do Brasil é brincadeira, né? Agora, me parece que se a coisa está combinada, o Ancelotti falou, vou, porque não é possível que a CBF fosse cometer a irresponsabilidade de colocar o Diniz na seleção, treinando o Fluminense e seleção brasileira, nesse jeito, vamos empurrar isso um ano, sem que o Ancelotti tivesse falado, eu vou entrar a partir do meu final do contrato com o Real Madrid, eu vou entrar e vou assumir. Não pode ser um negócio, isso é uma coisa de louco. Eu não coloco minha mão no fogo por esses caras. Pois eu sei que você não coloca, mas isso é quase que uma psicopatia já. Então, tudo bem, veja, eu acho tão absurdo, mas tão absurdo, mas tão absurdo, quanto tocar fogo no prédio da CBF. São coisas bárbaras assim, na minha cabeça. Não acredito. Talvez porque essa possibilidade de ter o Ancelotti pode ser um pano de fundo para que não se venham críticas para a convocação do Diniz ser o técnico da seleção brasileira. A gente não sabe essa obscuridade. Eu ouvi falar que o Ancelotti já estava acertado, que ele viria, porque as coisas só fazem sentido com o Ancelotti acertado. Não faz sentido você colocar o Diniz assim, desse jeito, sem o Ancelotti acertado. Então, queira Deus, que acho que todos nós aqui não podemos cravar, mas queira Deus que seja isso, porque aí ainda faz algum sentido. Ele prepara o terreno, ganha um tempo, cozinha um galo, como eu falei. Veja, nós estamos mal de treinador no Brasil. Vamos falar a verdade, vai? Nós estamos... O melhor treinador brasileiro colocado no campeonato é o Renato Gaúcho, que é aquele cara é o boleiro. Boleiro, conversa, tal. Mas o Guardiola fala fluentemente 6 idiomas. Carrafa, você leu o livro do Guardiola? Você leu esse livro? Não tive a oportunidade. Então leia. Porque, aliás, foi no Mesa Redonda que eu fiquei sabendo, quando o Flávio Prado apresentou o livro e falou, isso aqui é demais. Eu fui comprar no dia seguinte. É um show assim, de competência. Aí você entende por que o Brasil é capenga de técnico e lá na Europa tem técnico bom. Tanto que os de linha média na Europa são os top daqui. Vamos reconhecer isso. Até o Marcelo Gallardo é mais técnico que os caras que estão aqui. E é o melhor técnico, talvez, sul-americano, da América. Então tem alguma coisa errada. Eu não sou contra chamar o Ancelotti. Acho que precisava chamar um gringo mesmo. Porque com esses caras brasileiros que estão aí, nós estamos fritos. Essa é a minha opinião. Eu não sou contra o Ancelotti, já fui mais reticente lá atrás, hoje não vejo problema, até por esse número excessivo de estrangeiros aqui no Brasil, mas se é para ter o técnico, que tem o técnico. Se vai ficar esperando o técnico, eu não gosto. A gente vai entrar já para os palpites aí de Copa do Brasil, né? Porque tem uma rodada de meio de semana, a gente vai fazer esse recorte também, mas eu quero ouvir o Roger aí. Ancelotti está lá no Real Madrid, mas é o técnico da seleção brasileira, mas não assumiu. Mas a gente tem o Diniz, que é técnico do Fluminense, mas ele também é técnico da seleção, e na hora de convocar, ele pode convocar os jogadores do Flamengo
e não convocar o Fluminense, que pode parecer que alguma é um samba do crioulo, né? É uma loucura. É aquele samba gostoso de dançar, que você vai, vários ritmos. É uma bagunça, o Roger. Sim. Garrafa, a situação é essa que você colocou. Eu também acho que a seleção brasileira, apesar do Brasil hoje ser um exportador de jovens talentos e repatriador de talentos que estão no fim de carreira, merece um pouco mais de respeito. E a CBF está faltando com respeito com a seleção brasileira quando ela aceita que um técnico se dê ao luxo de dizer: não, você espera que eu vou ver a minha vida aqui e, posteriormente, eu vou assumir a seleção brasileira. Eu acho que é um desrespeito com a história do futebol brasileiro. Mesmo que a gente esteja com um presente extremamente triste, principalmente porque hoje nós somos uma escola formadora, nós não somos mais um país onde o futebol é jogado em alto nível. É um desrespeito com a seleção brasileira um técnico se dá ao luxo de dizer: não, espera, e quando eu puder eu vou assumir. A questão do Diniz, eticamente, nós tivemos lá na época de ouro do futebol brasileiro, os técnicos não eram técnicos somente da seleção, e não tinha problema nenhum. Existia um respeito muito grande, se chamava jogadores do Santos, se chamava jogadores do Palmeiras, se chamava jogadores do Botafogo, e não é, eu acho que esse não é o grande problema. Eu acho que o grande problema é a CBF praticamente assinar um atestado de que o futebol brasileiro é um futebol que se dá ao luxo de poder esperar por um técnico, e não ser uma honra treinar a seleção brasileira. Porque, mal ou bem, os grandes talentos que estão lá fora, que não estão aqui, não jogam nos nossos gramados, qualquer técnico do mundo gostaria de ter um time como o do Brasil para treinar. Então, eu vejo isso. Eu vejo que a CBF ela não valorizou o nosso produto ao aceitar uma situação dessa. E eu não vejo problema do Diniz estar com a seleção brasileira, desde que ele ficasse com a seleção e ele fosse o técnico. O que eu não acho correto é a CBF jogar o pouco que a gente ainda tem de história e de respeito para esperar técnico. Com toda a história que esse treinador tem, eu acho que a nossa história é maior do que a dele. Eu estou mais ou menos nessa linha do Soveral. E aí a gente, né, que vai entrar aqui para dar o horário avançou legal, então a gente vai dar o palpite aqui da Copa do Brasil para recorte. E detalhe, né? E esse curso da CBF, que custa 50 mil reais aproximadamente, vale para quê? Vale para a CBF ministra um curso, tem muito treinador aí de Série B, que os caras às vezes vendem o carro para poder fazer, porque é importante. Aí, na hora de contratar o técnico da seleção, ela vai lá e contrata um, ou seja, ela não aprova nem o curso que ela dá, porque os caras que são técnicos, que estariam habilitados a dirigir a seleção brasileira, foram formados pela Confederação Brasileira de Futebol, que abre mão desses alunos, hoje técnicos, formados para pegar do exterior. Eu vou falar para você, olha, eu não sei. Eu acho que ainda vamos dar risadas ao término do contrato do Diniz, né? Ou chorar. Porque se tiver tudo ruim, aí não tem o Ancelotti. Ou então, se tiver tudo bom, chega o Ancelotti. Vamos aguardar. Enquanto a gente aguarda, eu quero aguardar com ar puro, né? Entendeu? Porque me deu até falta de ar, entendeu? Sabe, já começa a dar aquela alergia e tal. Então, Dudu, fala aí. Põe um recado legal para os nossos confras. Easterbox na área. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Easterbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Easterbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Beleza, senhores. Então, nós vamos para o recorte. Estamos aqui já nos minutos finais. O papo, quando é bom, vai assim, passar rápido, né? E nós temos aí nesse meio de semana. Então, para você, confra que está ligado, amanhã já vai estar já bola rolando. Nós teremos Corinthians e São Paulo, 9h30 da noite. Eu começo com... Vou deixar o Soveral por isso. Vou começar com o Roger. Roger, Corinthians e São Paulo. Qual é o resultado e por quê, Roger? 2-0 para o São Paulo. É um time que está em ascendência, com um futebol melhor do que o do Corinthians, com um elenco mais tranquilo que o do Corinthians.
e com uma estrutura melhor que a do Corinthians. São Paulo 2-0. Então, a classificação será decidida nessa terça-feira. Com certeza. O jogo do Morumbi será apenas uma festa. Não vai ser uma festa, vai ser um jogo brigado, um jogo muito duro, mas eu acredito no futebol do São Paulo, acho que hoje vive um momento melhor que o do Corinthians e vai se impor. Tá certo. Eu poderia ir imediatamente para o Eduardo Soveral, mas vou esperar. Mas que dar nem uma ontem. acalmada nos ânimos, né? Para esse recorte ficar bonito. Deixa para o último ficar minuto, gostoso. Garrafa. Oi? Mas que nem ontem, deixa para o último minuto. Isso, Soveral vai se preparando. Aliás, ele está com. Eu quero que ainda na hora do seu palpite, que ele se posicione melhor, não fique nem um Abel largado na cadeira, para que a gente já estamos vendo aí o Soveral com a camisa do Corinthians. Ô Beto, para a gente dar aquela quebrada ali, né? O Roger veio curto e grosso, acaba na terça-feira, não deu nem emoção. Acaba na terça, ou acaba na terça para o lado do Corinthians, ou a decisão vem para o Morumbi. O que você espera do jogo Corinthians e São Paulo dessa terça-feira? E por quê? Quem vence ou quem empata e como fica essa peleia? 2-1 Corinthians, porque joga em casa. Eu acho que o mando de campo é importante, eu acho que a torcida vai ajudar o time do Corinthians. Acho que o jogo vai ser difícil, acho que tanto para os dois lados. Eu acho que vai rolar 1-1 aí, no segundo tempo o Corinthians faz 2-1 e segura o resultado até o final. Acho que o mando de campo, torcida, fundamental para esse jogo de amanhã. Eu falei para um amigo meu, o São Paulo vinha vindo super bem, né? Ganhando do Palmeiras, ganhando do Santos, e eu falei para ele na sexta-feira, cuidado com Cuiabá. Empate para o São Paulo em Cuiabá é maravilhoso. Cuidado com o Cuiabá. Deu no que deu. Deu no que deu. Tá certo. Eu, antes da palavra do Soveral, eu vou com o Beto. 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians. O São Paulo tem um time mais ajustado, uma engrenagem de conjunto, coisa que o Vanderlei não conseguiu dar ao Corinthians ainda, mas individualmente, para jogos decisivos, o Corinthians tem um número maior de jogadores que podem fazer a diferença. A gente não sabe ainda se o Matias Rojas vai jogar, mas é um jogador que já demonstrou qualidade, que pode ser decisivo. Tem o Roger Guedes, que eu recebi uma informação que está de saída, né? Eu não fui atrás, me trouxeram essa informação, mas eu prefiro aguardar. Inclusive, essa história... É uma raposa não tão felpuda? Não, assim, a informação veio, né? Não fui... Ela veio de manhã, depois veio à tarde, e ela tá se amarrando, essa informação. A esposa, me falaram, o que a esposa do Roger está fazendo em Dubai? Né? E tinha me passado antes disso, e a família já tinha ido para lá, porque o negócio estava fechado, foi lá olhar, escola, filho, local e tal. Aí falei, pô, beleza, fiquei na minha. Depois eu vi que a esposa dele estava em Dubai. E aí, agora à tarde, me ligaram e falaram, o negócio parece que está sacramentado. Vamos aguardar. Repito, não sou setorista do Corinthians, eu estou passando para vocês o que eu ouvi, mas vamos lá. Então, individualmente, o Corinthians tem mais peças que podem decidir. Caso do Roger Guedes, do Renato Augusto, Matias Rojas, até o Yuri Alberto, que não vive uma grande fase, e o São Paulo é pela engrenagem. Então, com a atmosfera da arena, pode ir no Corinthians 2-1. E agora, Soveral, né? Seu direito de opinar, democrático direito, até porque tem gente aqui, não sei aonde, eu ouvi, não me lembro mais, eu estou com um problema de memória, que o São Paulo já estará classificado nessa terça-feira por volta das 23 horas, um 2-0 São Paulo. Eu ouvi em algum lugar, não sei aonde. Você sabe aonde. Seria por aí. O que o senhor pode dizer dessa informação que eu ouvi no ar? Assim, passou? Deve ter tido algum problema de comunicação, acho que talvez foi alguma, o Beto sabe mais do que eu, alguma interferência eletromagnética. A comunicação veio de Marte, assim, então ela deu uma interferência na camada de ozônio, não chegou legal. Deu uma passada pela praia, parou em Santos e chegou na gente. Aí na Serra deu um... Havia acontecido alguma coisa assim. Mas com a devida vênia de quem remeteu essas ondas sinistras aí, né? Vamos chamar assim, com a devida vênia,
O Corinthians não perde para o São Paulo em Itaquera nem a pau. Nem a pau. E eu vou dizer uma coisa. Olha o que nós arrumamos aí, Beto. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O São Paulo tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras. Não sei por quê. É uma coisa assim, aquela coisa inacreditável. E o Corinthians é uma pedra no sapato do São Paulo. Não sei o que acontece no São Paulo. Quando chega para pegar o Corinthians, os caras ficam ansiosos, ficam nervosos. É visível isso daí. Eu vejo isso. Não estou dizendo que o Corinthians já ganhou. Não vou falar isso de jeito nenhum. Eu quero mais é que o favoritismo vá lá para os lados da Vila Sônia, fique por ali. Já ganhou. Amanhã vai fazer 5-0. Jóia, isso aí. Porque eu acho que o Corinthians, minha opinião, vai jogar completo, menos o Moscardo, né, que operou do apendicite, vai fazer falta, que está comendo a bola. Mas uma coisa que foi falada aqui pelo Garrafa é a chave do problema. O Corinthians tem jogadores decisivos. São jogadores, por exemplo, se jogarem, eu acho que vão jogar o Renato Augusto, o Matias Rojas e o Roger Guedes, só aí já é um poder de fogo assombroso, porque esse paraguaio joga muita bola. E, ao contrário do que se fala, tentam falar, o Gil é um bom jogador. Ele é um grande zagueiro, não pode sair. O que fizeram... E o elenco, com essa história do Gil, deu uma fechada em cima dele. O elenco parece que tomou umas porradas lá em Minas, o elenco ficou cascudo. E o Luxemburgo tem feito um trabalho psicológico legal, de blindagem, ele é raposa velha, né? Então, eu acho que o São Paulo não ganha do Corinthians e acho que o Corinthians é a pedra no sapato de São Paulo. Vão ser 2 jogos cascudos. Primeiro jogo, placar. Acredito que o Corinthians vai ganhar por 1 gol de vantagem, sim. Eu só não sei se vai ser 1-0 ou 2-1. Eu tô não sei se... Mas também vou acompanhar vocês aí no 2-1 para ter um jogo, já que tem que falar o placar, né? Não ficar dizer que eu estou no muro, eu acho que é um placar bastante plausível, assim. E acho que o jogo do Morumbi também vai ser... Eu sou corintiano, vou torcer para o Corinthians, mas eu acho que tem uma possibilidade desse clássico, dessa disputa para em pênaltis. Uma boa, assim, boa possibilidade. Ô, Dudu, antes de você trazer o Starbox para que a gente possa ir para Grêmio e Flamengo e finalizar aqui o nosso recorte, você já sabe que você tem memes aí à sua disposição, né? Corinthians não perde para o São Paulo em Itaquera nem a pau. E São Paulo 2-0 em Itaquera. Você fica à vontade, é só aguardar o resultado do jogo. Eu e o Beto estamos aqui só esperando ver o que vai sair disso. Eu, o Beto e o Dudu estamos tranquilos, né? Não vamos se meter, deixa cada um no seu quadrado. Então, para que a gente possa respirar melhor, pensar melhor, evitar memes, evitar nada, eu tô brincando, eu quero mais meme mesmo. Evitar memes. Starbox tem um recado importante para você. Ar puro, qualidade. Olha o meu pulmão, ó. Sem rinite, não espirra. Acabou tudo. Obrigado, Beto Luiz. Obrigado, Starbox na tela. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Bom, depois de estarmos com ar renovado, agora é no pique, rapaziada. Eu começo com o Soveral, vamos de trás para frente. Soveral, primeiro jogo lá em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo. Placar, como é que fica essa decisão desse primeiro jogo? Copa do Brasil. Olha, para mim o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, na minha percepção. Mas eu estou com uma impressão de que o Grêmio, por ser um time copeiro e ter um malandrão como o Renato Gaúcho, cara que tem uma perspicácia futebolística muito alta, eu falei, não é um Guardiola, não é um estudioso, mas eu tenho a impressão que no frigir dos ovos o Grêmio vai ganhar
em Porto Alegre e vai segurar o empate lá no Rio e vai passar para a final. Ao contrário do que a natureza dos elencos dizem. Acho o Grêmio um time muito copeiro, assim, um time muito de garra, muita garra. E eu acho que o Gato Fogueteiro vai acabar dançando de novo, em algum sentido, porque o Grêmio deve fazer 1-0 lá em Porto Alegre. E acho que no Rio vai ficar 0-0, vai ser aquele jogo sem gols. E aí o Grêmio acaba levando. Eu tô com esse feeling de que o Grêmio vai passar. E eu gosto do Soveral dando palpite do Grêmio, mas se posicionando na cadeira e, coincidentemente, aquele distintivo, né? Aquela âncora, o remo aparecendo aqui. Assim, lembrando Rebolo, que sexta-feira tem esse Rebolo. Eu tô com o Soveral. Eu tô com o Soveral. O Gato Fogueteiro é capaz de colocar tudo a perder. Ele não tem equilíbrio, para ele não tem mata-mata, ele é um desastre. O negócio dele o time está jogando pelo empate. O time pode perder até por um gol de diferença, ele coloca o time no ataque. Se ele aparece de repente num jogo desse com o goleiro de centroavante, não é novidade. O zagueiro de lateral, ele faz umas coisas. Então, o Renato Matreiro, dentro desse copeiro aí, Grêmio 1-0, e depois decide no Rio e se classifica. Beto, para você, Grêmio e Flamengo, primeiro jogo? Grêmio, fator campo também acho, Garrafa, que vai ser muito importante. Eu estou aqui na dúvida que o Edu estava, se vai ser 2-0 para o Grêmio ou se vai ser 3-1 para o Grêmio. Mas assim como o Edu não gosta de ficar em cima do muro, eu também não gosto. E como eu gosto de ver gol, eu vou votar no 3-1 aqui para o Grêmio. Nossa, que jogaço, hein? E o grande barato é que um jogo na terça e um jogo na quarta, para quem ama futebol, para quem ama mata-mata, é uma beleza. E assim, eu abri esses palpites da Copa do Brasil, com o Roger e gostei. Eu gosto assim, objetividade, pronto para o que der e vier. E assim que eu lhe pergunto, placar para Grêmio e Flamengo do Gato Fogueteiro, que você fez elogio, gostou da passagem do Gato Fogueteiro no Santos, né? O placar para o Flamengo de Sampaoli, que gosta de jogar no ataque, gosta de ficar como Elvis Presley com a sua gola, mas que de campeonato mesmo que é bom, não ganhou nada até agora. Ganó la pero yo creo que el time de Flamengo con mucha fuerza va a hacer 2-1, hacemos un resultado positivo. Yo creo que después podemos hacer un juego mejor en Río de Janeiro, pero es 2-1 para el Flamengo. Dudu tiene más material para Recuertes, ok? Sim, Recuertes, vamos Recuertes, compras da bola. E assim, senhores, o Silvestre me mandou um zap aqui, falou que vai ser 1-1 em Itaquera, e a decisão será no Morumbi e 0-0 lá em Porto Alegre. Um beijão para o Chico Lang, não é? Beijão para o Chico Lang, que hoje não está conosco aqui, um beijão a ele, a toda a família. Energia positiva para o Chico. Muito obrigado, Soveral. Sempre um prazer falar com um amigo. Beto, um beijo no coração. Nosso guru. Roger, essa simpatia, esse astral que nos contagia. O Dudu, né? Sempre aí com o seu talento. E, acima de tudo, você sabe, Starbox. Nesse eu confio. Até a próxima, compras!